vocês? Comigo tá tudo ótimo e a aula de hoje é uma aula bem legal. Eu vou ensinar para vocês o que é proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Sabe aquela palavra chamada grandeza que aparece o tempo todo em matemática? Pois é, isso e muito mais você vai aprender hoje comigo. Vamos junto? Então, pessoal, nós vamos começar agora com razão entre duas grandezas de naturezas diferentes. O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. O que pode ser contado ou medido? Tempo, quilômetros, que é a distância, um monte de coisa no nosso dia a dia pode ser contado ou medido. E aqui eu tenho uma primeira razão muito conhecida, que é a velocidade média. O que é a velocidade média? Distância percorrida dividido pelo tempo. O resultado, ele fica, se a distância for em quilômetros, quilômetros por, e se o tempo for hora, quilômetros por hora. Nossa próxima razão de duas grandezas de naturezas distintas é a densidade demográfica. Ela é muito utilizada em ocasiões como festas, por causa do número de pessoas que vai ter e o tamanho do espaço. O que seria a densidade demográfica? Seria justamente o número de habitantes dividido pelo espaço. No caso aqui, nós temos pelos quilômetros quadrados. Qual é o número de habitantes que nós temos? Nós temos no estado da Bahia 15.344.447. Então, todo esse número, você precisaria dividir ele por 564.733,1. Isso, você teria que fazer essa divisão. Se você fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 27,1. 27,1 o quê? Habitantes por quilômetro quadrado. Essa seria a densidade demográfica. A proporcionalidade entre grandezas, como que ela funciona? Por exemplo, vamos supor que você vai lá na sua cozinha e aí você percebe que está tendo um vazamento na torneira. Você pega um copo que é graduado e aí você põe o copo lá e vê e percebe ali uma frequência. A frequência que está caindo a água da torneira, que está tendo esse vazamento. E aí eu coloco aqui uma tabelinha dessa frequência. O que está acontecendo? Eu tenho então duas grandezas. Eu tenho a grandeza tempo e tenho a grandeza volume de água em mililitro. O que acontece com isso, pessoal? Como a gente falou anteriormente, grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, medido. Tempo, volume, temperatura, superfícies, áreas. Tudo isso são grandezas. Tudo que a gente consegue contar ou medir. Então, voltando lá naquela situação que você foi na cozinha e você percebeu que está tendo um vazamento na torneira. Você percebeu que com 1 minuto, você percebe ali que há um vazamento de 5 mililitros de água. Com 2 minutos, há um vazamento de 10 mililitros de água. Em 3 minutos, aí você já vai perceber que há um vazamento de 15. Em 4 minutos, 20. Em 5 minutos, 25. Nós acabamos de perceber aqui um aumento tanto de uma grandeza quanto de outra grandeza. Só que isso daqui não é um aumento qualquer. A gente chama isso de proporcionalidade direta. Ou seja, a partir do momento que você duplica a quantidade do tempo, o volume também é duplicado. Em 1 minuto tinha 5, em 2 minutos vai ter 10. Ou seja, o dobro vezes 2, vezes 2. Agora, nós vamos ver como funciona a proporcionalidade inversa. Quando nós temos duas grandezas e elas são inversamente proporcionais. No caso aqui, eu tenho a grandeza número de funcionários e a grandeza horas, que seria o tempo. Então, vamos supor que você tem uma doceria e você quer fabricar bolos. Então, aqui, se você tem um funcionário, você vai gastar 6 horas para fabricar
aí bolos. Então, se você quer adiantar isso porque está tendo muita demanda, então você contrata mais pessoas. Isso significa o quê? Que a produção ela vai ser maior. O que a gente conclui? Que quanto mais pessoas são contratadas, menor é o tempo para se fazer os bolos. Um funcionário é igual a 6 horas. 2 funcionários equivalem a quantas horas? 3. Por quê? Porque vai reduzir aí a quantidade de tempo. Então, se eu tenho 3 funcionários, o que acontece? Vai cair para 2, cai para 2 horas a quantidade. E se eu tenho 4 funcionários, aí então vai cair para 1,5. Ah, não entendi. Então vamos lá. Você pode verificar aí que quando um dobra, o outro divide. E quando um divide, o outro dobra. Quer ver um exemplo? Por exemplo, aqui ó, de 1 foi para 3. Multiplicou por 3, certo? 1 vezes 3, 3. Vem daqui de novo de cima. Se eu multipliquei por 3 aqui, aqui eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. Ah, e esse daqui, ó. Esse daqui aconteceu o quê? 2 foi para 4. Aconteceu o dobro. Uma grandeza dobrou. Então, a outra grandeza, que seria aqui, ó, de 3, ela vai dividir. Então, se aqui multiplicou por 2, aqui vai dividir por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. E aqui, 3 dividido por 2, 1,5. Isso é proporcionalidade inversa. O que é o número? Um número e o inverso dele. Por exemplo, a gente tem 3 sobre 4. Qual seria o inverso de 3 sobre 4? Seria justamente 4 sobre 3. Se eu quiser multiplicar essas duas frações, 3 sobre 4 vezes 4 sobre 3, multiplicar um inverso da outra, quanto que dá? Na multiplicação de fração, você vai fazer 3 vezes 4 e 4 vezes 3. Numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 12, 1. Então, na multiplicação de um número, o inverso dele sempre vai dar 1. Aqui eu coloquei um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. O Fernando, um exemplo. O Fernando vai fazer uma corrida de moto no mesmo trajeto. O Fernando percebe que quando ele está a 30 km por hora, ele tem 12 minutos. Agora, quando ele dobra, multiplica por 2, ó, dobrou. 30 vezes 2, 60. Ele percebe que o tempo, ele diminui. Ou seja, se ele fez em 12 minutos 30 quilômetros, em quantos minutos ele vai fazer 60? Então, se multiplicou aqui por 2, aqui vai dividir por 2. É justamente essa questão do inverso. Entendeu? 12 dividido por 2 dá 6. Aí o Fernando foi percebendo que nesse mesmo trajeto, o que aconteceu do 30 para o 90? Ah, multiplicou por 3. Então, aqui, ó, do 12 para o 90, do 12 aqui vai ter que dividir por 3. Certo? Ó, do 30 para o 90, ele multiplicou por 3. E do 12, quanto que é um minuto, o tempo correspondente a 90 km por hora? Seria 12 dividido por 3, que dá 4. Dá 4 minutos. Ah, então e se o Fernando vai a 120 km por hora? Você concorda que se a velocidade dele está bem maior, o tempo dele vai ser bem menor? Isso é uma proporcionalidade inversa. Porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. É quando você tem duas grandezas e ao mesmo tempo que uma cresce muito como a velocidade, a outra diminui muito como o tempo. Então, se o Fernando pega a moto dele e anda a 120 km por hora, ó, de 30, ele foi para 120. O que aconteceu do 30 para o 120? Multiplicou por 4? 30 vezes 4, 120.
Então aqui, ó, do 12 eu vou dividir por 4, justamente porque é uma proporcionalidade inversa. 12 dividido por 4, 3. E vamos de hoje por diante aprender, hein? Não perca os próximos capítulos.